E uma pessoa diz que não consegue entender esta situação. Como é que o espírito tem 7 mônadas, muitas vezes em diferentes mundos, e como ficam as almas gêmeas? Então, almas é um nível e mônadas é outro. Alma é uma coisa e mônada é outra. Aquilo que nós chamamos de almas gêmeas é a nossa própria alma, porque a nossa alma, o nosso ser interior, tem as 2 polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina. Quando estas 2 polaridades começam a se reconhecer, começam a entrar em harmonia, os 2 lados da nossa alma, né? O lado masculino e o lado feminino, começam a entrar em harmonia, começam a se intercomunicar. Cada um destes lados tem a ilusão de que o outro lado é outra alma. Então o nosso lado masculino pensa que o lado feminino é outra alma. Pensa que é uma alma gêmea dele. É outro lado dele. Então, estas pessoas que acreditam em almas gêmeas são aquelas que já estão harmonizando esses 2 aspectos. Então sentem mesmo que tem uma alma gêmea. Não, ela já está reconhecendo o outro aspecto da alma dela. Agora, as 7 mônadas são 7 projeções de um núcleo mais elevado. E é claro que cada mônada, na sua evolução, produz uma alma. Então, cada mônada produz uma alma. Então, são 7 mônadas e, portanto, 7 almas. Acontece que quando estas mônadas se juntam, quando estas mônadas se unem, elas já absorveram a alma. Cada uma já absorveu a sua alma. Então, quando estas mônadas se juntam, tornam-se o regente, torna-se a 8ª mônada, uma mônada só. Mas as almas já tinham sido absorvidas. As mônadas não podem se unir, as mônadas não podem ser absorvidas na 8ª ou no regente, se cada uma não tiver já absorvido a sua alma. Então é um trabalho da mônada absorver a alma. Depois que ela absorveu a alma, aí ela pode se ocupar de se reunir. Agora, esta é uma pergunta que volta ciclicamente e vê-se que nós precisamos realmente nos familiarizar mais com esse assunto. Esta pessoa gostaria de saber sobre as almas gêmeas e a pergunta é assinada por 2 pessoas, por um casal. Nós somos 7 mônadas, então cada mônada cria uma alma. Então, nós não somos almas gêmeas. Se a gente for ver do ponto de vista da alma, nós somos 7 almas, não almas gêmeas. Nós somos 7 almas. E essas 7 almas, elas evoluem, eventualmente até em épocas diferentes. Porque enquanto uma mônada desenvolve mais uma alma, a outra desenvolveu um pouco menos. Então, estas 7 almas, essas 7 irmãs, raramente se encontram aqui na encarnação, porque estão em pontos diferentes, estão em níveis diferentes, estão desenvolvendo experiências diferentes, às vezes até em planetas diferentes, de forma que o que existe na realidade são 7 almas, não almas gêmeas. Almas gêmeas é um mal entendido. Quando alguém se sente alma gêmea com outro, isto é uma ilusão. Isto quer dizer que ele está vendo no outro a sua outra polaridade. Então, almas gêmeas são as suas 2 polaridades, que por você não reconhecer em si, você só reconhece uma, então você vê no outro a outra polaridade e chama isso de alma gêmea. Isto é ilusão, porque aquela pode não ser uma das 7 que você é. De forma que isto é uma das grandes ilusões de quem diz que ama tanto o outro que acha que é uma alma gêmea. Isto não quer dizer que as pessoas não se amem.
que se quer dizer é que não são almas gêmeas, porque isso não existe. Então, se você reconhece o seu aspecto masculino e o seu aspecto feminino, você com isso reuniu os dois aspectos da sua alma. E dentro de você, você pode pensar que o outro aspecto é a outra alma, mas não é a mesma. Porque é muito diferente um aspecto do outro. Então, quem descobre esses dois aspectos no início, ele acha que tem uma alma gêmea. Mas tem uma ilusão dele. Aquilo não é a alma gêmea, aquilo é ele mesmo. São as duas polaridades da mesma alma. Quanto à atuação e os contatos dos irmãos maiores conosco, durante a necessidade de sermos resgatados, a pessoa também está perguntando a respeito disso. As naves estão disponíveis durante todo esse processo. E as naves saberão como nos recolher. Nos recolher com os corpos físicos, ou nos recolher com os corpos sutis, ou recolher a nossa consciência, atrair a nossa consciência para um outro estado, para um outro plano, um outro nível. Mas aí cada grupo de resgate, porque a operação resgate é organizada em diferentes níveis também. Então, a operação resgate tem toda uma organização, aquilo que o planeta Terra necessita. Nós sabemos, por exemplo, que se houver uma situação planetária em todos os níveis do planeta, o resgate dos seres da superfície é um tipo de resgate e já tem operação organizada para isso. O resgate intraterreno é outro tipo de resgate, isto não é misturado. Então, existe um outro tipo de resgate para os seres intraterrenos, no caso que as mudanças sejam muito drásticas e que atinjam certos níveis da consciência intraterrena. Isso está tudo organizado. Quando se fala de naves, nós estamos falando também de consciências. Isto é, se uma consciência, vamos dar um exemplo, não? Se uma consciência como Mahindra estiver recolhendo todos os seus devotos, todos os seus afins, a consciência dela, que ela chama de manto, essa consciência atrai todas as consciências e tornam-se uma consciência só ali para aquele fato. Não é que Mahindra venha numa nave. Mahindra é uma consciência onipresente. Então ela acolhe na sua consciência a consciência daqueles que fizeram contato com ela, a consciência daqueles que se organizaram para isso. É uma coisa toda de consciências. Tem nada a ver com corpos isto. Agora, as naves não. As naves também são consciência e fazem o mesmo trabalho num outro nível. Uma nave não está no mesmo nível que Mahindra. Então, as naves fazem isto num outro nível. E por isso se diz que as naves podem nos levar até com corpo físico, se for o caso. Esses que podem ser levados com corpo físico devem ter uma organização já preparada para eles. Está tudo organizado, sabe? Então, isso deve ter os ambientes, deve ter os lugares no espaço, onde esses corpos físicos são levados e ficarão lá, hibernados, até o momento de serem repostos na Terra. Vai haver casos assim. Como existe, por exemplo, na Antártida, quando a Antártida era caiona, existem corpos físicos lá até hoje, aguardando o momento de se reanimarem para poderem já estarem prontos, preparados para repovoar a Terra ou para começarem um trabalho de reconstrução da Terra. Inclusive são corpos muito mais fortes do que esses corpos de hoje, e são corpos que reanimados, porque estão lá, são corpos que reanimados vão poder reconstruir a Terra com muito mais rapidez e com muito mais eficiência do que se nós estivéssemos aqui para reconstruir a Terra.
Então tudo isso está totalmente organizado. E quando nós somos levados em uma nave, podemos ser levados também em corpos sutis, no caso do físico ficar aqui. Para se levar alguém com um corpo, é preciso que aquele corpo vá servir, que aquele corpo seja útil ainda, para não ser desperdiçado. Mas se é um corpo que não vai servir para o indivíduo, então a nave leva apenas os corpos internos, e leva a alma do indivíduo, a mônada, enfim. Isto depende do setor da Operação Resgate. Nós temos livros que falam desse assunto, como A Hora do Resgate, O Encontro Interno, Portas do Cosmos, que se ocupam desse assunto mais no âmbito das naves e das hierarquias de resgate. Mas que não chegam a certos detalhes, porque não é necessário e porque estas coisas não acontecem de forma igual para nós todos. Cada um de nós está num ponto, os nossos corpos estão em pontos diferentes, os nossos destinos são diferentes, então não se pode generalizar sobre estas coisas. E vai haver casos também em que nós perdemos completamente a consciência e tudo acontece durante o resgate conosco totalmente inconscientes e recobramos a consciência quando estivermos já no lugar aonde vamos ficar. E alguns não vão recobrar a consciência até que sejam repostos aqui na Terra. Agora, isto são coisas de uma ciência que é tão mais avançada que a terrestre que nós não temos nem como explicar estas coisas. A gente pode falar assim, mas não pode entrar em nenhum detalhe, porque são coisas que são completamente longínquas do que nós entendemos como ciência. Nós vamos aperfeiçoando o nosso sentido de ciência, não é quando estudamos. Nós vamos aperfeiçoando o nosso sentido de ciência quando vamos fazendo contato com a nossa mônada, com o nosso espírito. Então, é o nosso espírito que está participando, eventualmente, da vida do regente, e este regente é que tem a ciência universal lá com ele, ou uma ciência maior. Tanto assim que este regente tem conectados com eles várias mônadas, não só uma mônada. Cada regente é conectado com 7 mônadas. Então o regente tem um conhecimento, o regente tem uma ciência, não só desta Terra, porque cada mônada pode estar num planeta, cada mônada pode estar em um sistema solar. Então o regente é a ciência para nós, que não é terrestre. E isto é parte de nós, só que num plano muito mais universal do que este plano onde somos conscientes agora. Porque isso que nós chamamos de nós, isto que nós chamamos de indivíduo, isto não existe, isto não é assim. O que nós somos mesmos são 7 indivíduos. 7 indivíduos que quando evoluem, cada um vai evoluindo, cada membro deste indivíduo, cada mônada vai evoluindo, até que o regente delas as chame, comece a absorvê-las. As 7. Onde nós vamos nos encontrar mesmo é naquele regente, mas com as nossas irmãs, com todos. Vamos para lá os 7 e lá nos unimos, aí somos aquilo, somos o regente. Por enquanto nós somos fragmentos desse regente, compreende? Nós somos fragmentos. E por isso temos dificuldade para nos reunir, porque está nos faltando a energia da união, que é o regente. Quando ele começa a enviar esta energia, quando esse trabalho começa a ser feito em nível de regente, aí nós somos naturalmente unidos todos. Temos muita facilidade para isso. Mas nós não estamos ainda nesse processo. Nós estamos ainda no processo de alinhar os nossos corpos para fazer a união com a nossa alma, com o nosso ser reencarnante. Isto é muito importante. Este é o primeiro passo. Você está unido com a sua alma, aquilo que reencarna.
E aí depois, quando houver esta união, esta alma começa a fazer união com o corpo de luz, depois com a mônada, e aí que começa o nosso processo na evolução superior. É quando nos reconhecemos como mônada, como espíritos, a alma já lá dentro, aí começa a evolução superior. Aí começa a reunião das mônadas com a nossa e essa absorção no regente. E aí começa então uma evolução cósmica. A lei da misericórdia faz com que a gente conheça essas coisas, não digo antes do tempo, mas em certos casos prematuramente. Porque a lei da misericórdia arrisca a gente não ficar confuso. Tudo precisa ter fé. Então a lei da misericórdia é a pura fé, então começa a nos preparar na fé que nós não vamos ficar confusos, que nós vamos ficar no ponto em que temos que ficar, lúcidos, não é? E tendo essa perspectiva. Porque um ser que já seja desenvolvido, um ser que já tenha um certo desenvolvimento, ele tem uma necessidade de saber certas coisas. Tem essa necessidade. A alma dele tem essa necessidade. Pode ser que os corpos não tenham. Os corpos estão muito bem comendo macarronada, estão muito bem com essas coisas todas, andando de automóvel, estão muito bem com tudo isso, com todas essas aberrações do ponto de vista de uma evolução superior. Automóveis, aviões, essas coisas todas. Então estão muito bem nisso. Agora, quando nós já estamos desconfiando que estamos numa vida inadequada, aí sim, aí começam a vir estas coisas para a gente ver que as coisas não acabam na nossa insatisfação. Nós somos insatisfeitos porque temos que saber certas coisas. Na hora que soubermos, paramos de ser insatisfeitos. A menos que sejamos doentes, orgulhosos, ambiciosos, aí sim fica muito ruim. Mas você sabendo certas coisas, se você for sadio, se você for relativamente sadio, você vai para lá, você inclui aquilo na sua meta e vai seguindo a meta. Sem pressa, sem ansiedade. Nessas coisas não tem pressa.